Os 4 Evangelhos. Continuação de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Os espíritos prepostos à preparação do aparecimento do Messias na Terra, colocando Maria, pela ação do magnetismo espiritual, sobre a influência magneto-espírita, a puseram, por efeito dessa influência, no estado de um sonâmbulo, que vê e acredita, sente e experimenta o que se quer que ele veja e acredite, sinta e experimente. Nesse estado, Maria se achou em condições idênticas às dos indivíduos, ainda raros entre vós, de que há pouco falávamos. Quando ela ainda se encontrava sob aquela influência, os espíritos prepostos, que para produzirem a gravidez, simplesmente aparente e fluídica, haviam atraído os fluidos apropriados, os dispersaram. E assim, cessando as causas, os efeitos deixaram de existir. Por dispersão daqueles fluidos, a menstruação retomou seu curso ordinário. E Maria se achou nas condições exigidas em tais casos para poder, no prazo estabelecido, preencher as formalidades prescritas na lei de Moisés para a purificação. A fim de dar a Maria, sempre sob a influência magneto-espírita, a ilusão do parto e da maternidade, os espíritos prepostos pela ação fluídica a fizeram experimentar efeitos semelhantes às contrações naturais em um parto qualquer. Essas impressões, recebidas pela matéria, a dispuseram a tomar, por simpatia com os espíritos elevados que sobre ela atuavam, isto é, por acordo com eles, o compromisso de se lembrar materialmente de fatos que precisavam ser atestados, submetendo-se ao que lhe era proposto em nome do Senhor. No momento em que Jesus apareceu, exatamente como houvera aparecido por efeito de um nascimento real, sob o aspecto de uma criancinha, cessou a influência magneto-espírita. E Maria, iludida pela carne, sob a influência das impressões recebidas pela matéria, que conservara o sinal do compromisso que seu espírito assumira, tomou nos braços o menino, como se o parto fora real, crente assim de que ele era fruto de suas entranhas, por obra do Espírito Santo. Maria era quase uma criança e pouco experiente das coisas humanas, tendo sempre vivido em adoração e contemplação. Tomou o menino e rendeu graças a Deus. A gravidez e o parto não tiveram da sua marcha natural, senão a aparência. Se fora necessário dar também aos homens a ilusão desses fatos, fácil teria sido aos espíritos prepostos, fazer com que, pelas dores da carne em elaboração, Maria experimentasse todos os incidentes e sintomas de cada uma das fases da maternidade, de maneira a lhes imprimir, aos olhos humanos, todos os caracteres aparentes da realidade, segundo as leis da encarnação do vosso planeta. Sabeis que uso podem os espíritos que vos cercam fazer dos fluidos que vos envolvem. A gravidez teve aos olhos dos homens a aparência da realidade. O mesmo poderia ter se dado com o parto, cercando Maria dos fluidos necessários a produzir a ilusão. Esses fluidos, pelas combinações que sofreriam sob a ação espírita, teriam impresso aos olhos dos homens todos os caracteres da realidade às fases do parto, de modo que este, para os que porventura assistissem à Virgem, revestiria a aparência de um parto real. Os espíritos que vos cercam, chegados a um certo grau de adiantamento, atuam pelo poder da própria vontade sobre os fluidos ambientes, atraem os que são necessários e, combinando-os, traçam para os olhos carnais do homem os quadros que ele deva ter, que ele deva ver. Tais meios, entretanto, só são empregados em casos sérios. Assim, não pense o homem estar sempre submetido a essas alucinações espíritas. Mas, todas as vezes que para um fim útil à humanidade
seja preciso recorrer a esses meios, eles são empregados. Não vos equivoqueis, porém, a respeito do sentido destas palavras, alucinações espíritas. Por alucinações espíritas, entendemos efeitos espíritas, representando para os olhos humanos uma coisa qualquer que não existe realmente, nem do ponto de vista material, nem do ponto de vista espiritual, e que não passa de ilusão produzida, sob a ação espírita, por uma simples combinação de fluidos. O fenômeno, que mais tarde explicaremos, chamado a multiplicação dos pães e dos peixes, simples resultado de uma ação espírita obtida por mera combinação dos fluidos apropriados e necessários a esses efeitos, é de molde a vos fazer compreender como fora igualmente fácil produzir, para aqueles que porventura assistissem a Maria, mediante a ação espírita e a combinação de fluidos apropriados e necessários, a ilusão do parto, dando-lhe os característicos da realidade. E pelo mesmo princípio, e pelo emprego das mesmas causas que os espíritos culpados defrontam na erraticidade, com as vítimas que fizeram, com as faltas que cometeram, e veem desenrolar-se o panorama sangrento do passado ou o cenário das dores que os esperam no futuro. Os fluidos empregados pelos espíritos prepostos a essa missão apresentam aos olhos do culpado, ou sejam, quadros animados de uma ilusão completa, ou a aparência de objetos, dando também completa ilusão da realidade. Fácil teria sido, portanto, produzir nos homens, naqueles que porventura assistissem, a ilusão do parto de Maria. Mas a isso se opunha o prestígio misterioso que devia cercar-se o nascimento de Jesus. Maria estava só no momento. Fácil era dar a ilusão àquele espírito cuja existência material apenas começava, tanto mais quando, embora o desenvolvimento da mulher em tais paragens seja mais precoce do que sob o vosso clima, a vida contemplativa de Maria a conservara ao abrigo de todas as aspirações e sensações materiais. Sendo ela, pois, ignorante das leis da matéria, inútil fora levar mais longe a ilusão. Notai que os acontecimentos se encadeiam de tal sorte que Maria se vê privada de quaisquer socorros humanos, sendo o rebanho encurralado no estábulo a sua única companhia naquele momento, em que, achando-se só, ela tem que acreditar num parto real, em que, sob a influência magneto-espírita, os fatos se passam para efetivar a ilusão sobre esse ponto, em que, finalmente, se verifica o aparecimento de Jesus sob o aspecto de uma criancinha que ela recebe. Notai, e insistimos neste fato, porque, conquanto pueril em si mesmo, pode vos esclarecer, que nenhum historiador de Jesus fala do trabalho do parto de Maria, nem das consequências que pudera ocasionar. Os espíritos fortes farão sentir que, sendo a Judéia um país quente, as mulheres aí eram morenas fortes e vigorosas, e que, assim, as condições mórbidas do ponto de vista das consequências do parto deviam ser quase nulas. Efetivamente, em certas latitudes, a mulher se encontra, se não livre, ao menos aliviada de uma parte de seus sofrimentos. Mas Jerusalém, Nazaré, Belém de Judá não se acham em condições idênticas à das margens do Ganges, tão a miúde citadas em casos semelhantes. Maria, portanto, devera ter estado doente, como qualquer outra mulher, durante um certo tempo. Ninguém disse uma só palavra a tal respeito. Ao contrário, logo na manhã seguinte, recebeu os pastores, aos quais o anjo ou o espírito enviado se manifestara e lhes apresentou o menino. Ela era, já o temos dito, um espírito muito puro, tendo por missão prestar-se à obra que se havia de realizar, e não procurava, como o fazeis, compreender o mecanismo dos atos ocultos. Avisada pelo anjo de que teria aos olhos dos homens um filho de essência diversa da sua, diversa da essência humana do vosso planeta, obedece e desempenha com fé, submissão e amor a tarefa que aceitara.
avisada pelo anjo de que não seria mais que um instrumento, recebeu como obra do Espírito Santo e, sem inquirir da natureza da solução do problema, o filho que acreditou ser o fruto das suas entranhas e do qual tinha que se encarregar aos olhos dos homens. Que os que sem cessar controvertem não digam que foi ou que teria sido uma fantasmagoria, um embuste. Não, a vossa natureza está sujeita a muitos mistérios que não compreendeis e cuja fonte única é a combinação dos fluidos de que dispomos para a vossa utilidade e para o vosso progresso. Jamais agimos sem propósito. Cumprimos sempre as vontades do Senhor. O que ocorreu era necessário a iniciação da nova era transitória, na qual a humanidade então ia entrar, a fim de preparar o advento da era atual do Espiritismo, o advento da nova revelação. A cada era, uma revelação progressiva e apropriada às necessidades dos tempos, ao estado das inteligências e aos reclamos da época. Velada pela letra, quanto convenha, ensinando-vos sempre a verdade, gradualmente, na medida do que podeis receber e podeis conservar, levantando pouco a pouco a ponta do véu que a esconde aos vossos olhos. Jesus trazia um corpo semelhante ao vosso, como bem disseram os apóstolos. Seu corpo não tinha a aparência do vosso? Suas necessidades aparentes não foram as mesmas? Sim, Jesus teve um corpo semelhante ao vosso, mas não da mesma natureza. Seu nascimento foi obra do Espírito Santo, por isso que seu aparecimento foi preparado por uma gravidez aparente e, conseguintemente, por um parto também aparente, obra, uma e outro, dos Espíritos do Senhor, executada conforme já o explicamos. Tal aparecimento, só Jesus o podia fazer. Aquela missão lhe competia primeiro como encarregado que é do progresso humano. Depois, por ser entre os espíritos elevados que sob a sua direção se acham consagrados à obra do progresso do vosso mundo e da sua humanidade, o único que pelo seu poder nas altas regiões seria capaz de assimilar aos do vosso planeta os fluidos superiores, que servem para a formação dos corpos nos mundos fluídicos e desse modo constituir o corpo misto de que usava, quase material, e que aos olhos dos homens se afigurava o corpo do homem na terra, finalmente por ser o único capaz de manter uma existência terrena aparente. Efetivamente, Jesus, Espírito perfeito, puro entre os mais puros, de quantos sob a sua direção trabalham para o vosso progresso, vossa regeneração, vossa transformação física, moral e intelectual, a fim de vos conduzir à perfeição. Jesus, não sujeito a encarnar em nenhum planeta, conhecia todos os fluidos adequados a produzir o aparecimento por incorporação e a encarnação em todos os mundos, quer materiais, quer fluídicos, assim como as leis universais, naturais e imutáveis, suas aplicações e apropriações. Só ele, portanto, tinha a ciência e o poder de construir para si, debaixo da aparência corporal humana, aquele invólucro de natureza perispirítica, apto a longa tangibilidade, destinado a lhe servir para o desempenho da sua missão terrena. Só ele tinha o poder de deixar esse invólucro e de o retomar a todo instante, mantendo os elementos que o compunham sempre prontos a se reunirem ou se dissociarem, por ato exclusivo da sua potente vontade. Já o dissemos e repetimos, Jesus não se revestiu de um corpo material humano tal como os vossos. Sua essência era demasiado pura para poder suportar o contato com a matéria. Compreendei o sentido destas palavras. Queremos dizer que Jesus, de uma elevação extrema, incompatível com a vossa essência, não podia submeter-se à encarnação material humana. Era-lhe impossível suportar o contato da matéria, como vos é impossível suportar um odor fétido. Quanto mais pesada é a matéria, tanto mais constringe o espírito. Revestido do invólucro material humano, o espírito, seja embora um espírito superior
superior que o tome para desempenhar entre vós uma missão é mais ou menos falível. Sua vida não decorre sem que uma ou outra mácula lhe empane o brilho. Ainda agora, entre vós, se encontram espíritos em missão, suportando o peso da carne. Já pela sua natureza espiritual, já pela sua posição espírita, tal escravidão não a podia nem devia sofrer Jesus, que mesmo quando visível entre os homens, segundo os períodos e as necessidades da sua missão, tinha consciência exata da sua origem e certeza do seu futuro. Era sempre o protetor e governador de vosso planeta, e presidia a vida e a harmonia universal em todos os reinos da natureza, constantemente em relação a Deus, transmitindo pelos seus mensageiros hierarquicamente ordens a todos os espíritos prepostos à obra e ao entretenimento da vida, da harmonia universais, do progresso relativamente ao vosso mundo e à humanidade terrena. Já o dissemos e repetimos, esse fato do aparecimento entre vós de um espírito por incorporação, único até hoje nos anais de vosso mundo, se há de repetir em tempo oportuno. Quando se repetir, sabereis que soou a hora da regeneração anunciada pelo Cristo, e desde longe por nós preparada e continuada. Que os que têm ouvidos para ouvir, ouçam. Que cheios de orgulho, mas ignorantes das leis universais, das leis naturais e imutáveis estabelecidas por Deus, do que diz respeito aos fluidos, suas propriedades, seus efeitos, suas combinações, transformações e apropriações, acordemente com aquelas leis, para a produção de seres por encarnação ou incorporação nos planetas, tanto materiais como fluídicos, que povoam os universos da imensidade, os homens não neguem o que não podem ainda compreender, nem podem explicar. Sim, a gravidez de Maria foi apenas aparente e fluídica, como foi a obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, prepostos a essa obra, os quais operaram por meio do magnetismo espiritual. Sim, o aparecimento de Jesus, efetuado conforme a vontade de Deus, e era preciso que assim fosse, de acordo com o estado das inteligências, para ser admitido, sob as aparências do parto em Maria Virgem e por uma operação do Espírito Santo, foi como obra deste, isto é, dos Espíritos do Senhor, e sob o véu de um nascimento apenas aparente, uma manifestação espírita tangível, igual às que se produzem em todas as épocas e ainda hoje podeis observar. A única diferença a notar-se entre aquela e estas manifestações é que ali, o perispírito muito humanizado pela ação da vontade poderosa do Mestre sobre os fluidos que vos cercam, era, com todas as aparências da vida humana, apto a conservar uma longa tangibilidade, que existia ou cessava ao arbítrio da mesma poderosa vontade, conforme o exigiam os tempos, os períodos, as necessidades e os atos de sua missão terrena. Reservado estava a nova revelação, dizer-vos aquilo que a humanidade ainda não podia entender quando Cristo desceu à terra, mas que veladamente se encontrava nas palavras com que o anjo fez a anunciação a Maria e em sonho advertiu a José. Estava-lhe reservado levantar o véu quando fossem chegados os tempos, colocar no lugar da letra que agora mata, pois que já produziu seus frutos, o Espírito que vivifica, explicar o erro que a letra e a ignorância dos séculos haviam de engendrar e engendraram e que se manteve até os vossos dias. Ensinar-vos a verdade que o progresso das inteligências já vos permite receber e guardar. Não, Jesus não tomou um corpo material humano no seio de uma virgem, com derrogação das leis naturais e imutáveis que regulam a reprodução no vosso planeta e nos outros mundos materiais. A vontade imutável de Deus jamais derroga as leis da natureza, que Ele próprio formulou desde toda a eternidade. Não, Jesus não tomou um corpo material humano tal qual os vossos, segundo as leis da reprodução material do vosso planeta por obra de Maria e José. Ao afirmar o contrário, fora inquinar de falsidade e de impostura o que a estes disse o anjo.
seria blasfemar o próprio Deus, rejeitando mentirosa a palavra de seu enviado. A nova revelação vem explicar, segundo o Espírito, as palavras do anjo, que foram mal interpretadas porque as tomaram ao pé da letra, com ignorância no sentido que devia ser dado às seguintes proposições. Aquele que nela se gerou foi formado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo virá sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Ela vem substituir o erro pela verdade. Vem ensinar aos homens que, como obra do Espírito Santo, isto é, dos Espíritos do Senhor, tudo foi espiritual, espírita, estranho a qualquer ato material humano, regido pelas leis da encarnação no vosso planeta. Quer se trate da concepção no seio de uma virgem, obra e efeito espíritas, dando lugar a uma gravidez apenas aparente, devido a uma ação fluídica emanada daqueles espíritos, quer se trate do parto, igualmente obra e efeito espíritas, também apenas aparente, destinados uma e outro, como já vos explicamos, a produzir ilusão em Maria e a gerar nela a crença em fatos que devia considerar reais e atestar, quer finalmente se trate do aparecimento de Jesus sob o aspecto de uma criancinha, conforme se houvera dado aos olhos dos homens, no caso de um nascimento real, aparecimento que, como obra e efeito espíritas, se produziu pelo emprego e combinação de fluidos superiores e inferiores, de acordo com as leis naturais e imutáveis que vos temos revelado, mediante a aplicação e a adaptação dessas leis. Mateus, Marcos, Lucas e João, assistidos pelos apóstolos. Nota 32. Tendo José e Maria, como tinham, parentes e conhecidos em Belém, de que modo se explica a contingência em que se viram de acolher-se a um estábulo e de aí deitarem o menino numa manjedoura, por não haver para eles lugar na hospedaria? Grande era a afluência de viajantes e excedia os limites da hospitalidade, mesmo na hospedaria. Os hebreus, sobretudo os de ínfima classe, não construíam casas para si como se foram príncipes. Morava em Belém um irmão de José, mas não, tendo sido avisado de sua vinda, não puderam recebê-lo, por lhe ocuparem toda a casa outros hóspedes. José não era esperado, não devendo afastar-se de Maria, atenta à sua adiantada gravidez, aos olhos dos homens. Seu irmão é quem iria fazer por ele as declarações da lei. De fato, estando certo de não poder ir pessoalmente, José incumbira seu irmão Matias de inscrevê-lo no registro censitário, assim como sua mulher e o filho, que então já teria provavelmente nascido, e que ele sabia, pelo aviso que recebera do anjo, seria varão. Não era crível que Maria, num estado de gravidez tão adiantado aos olhos dos homens, se aventurasse àquela caminhada. Ninguém por isso a esperava, mas impelida pelo Espírito para empregar as expressões de que usam as Escrituras, isto é, sob a inspiração do seu anjo de guarda, ela resolveu, à última hora, empreender a viagem. Era preciso que Jesus nascesse daquele modo. Sim, era preciso que nascesse assim, num lugar miserável, longe dos homens e de todos os socorros, a fim de dar um grandíssimo exemplo de humildade, a fim também de que se simplificassem as circunstâncias que lhe haviam de cercar o nascimento e que já vos explicamos. Logo que a afluência de forasteiros diminuiu, ela foi recebida pelos parentes em casa do irmão de José. A notícia de que o menino nasceu se espalhou passando de boca em boca, como todas as notícias que os homens transmitem. Zacarias e Isabel tiveram aviso do fato, não por essa maneira, mas porque José lhes foi dar a boa nova. Ambos se apressaram a ir adorar o menino. Destituídos, porém, de utilidade para a obra evangélica, seus atos e palavras nessa ocasião foram postos de lado, guardando-se sobre eles silêncio. Tendo desempenhado a missão que lhes tocara, voltaram os dois à obscuridade. Assim, não mais se falaria deles,
e não mais se falou, verificando-se o mesmo com relação a todos os outros espíritos encarnados que haviam pedido a graça de participar da obra que a missão terrena de Jesus vinha executar. Graças a Deus.